1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Isso é bom. As promessas de Deus se cumprem em Jesus, e ninguém jamais experimentou, pôde conhecer o que o Senhor tem preparado para nós, que os amamos. Em Jeremias 29,13 diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Olha a emoção. Lembra que eu falei do comecinho? A emoção. Buscar de todo o coração. É clamar, é chorar, é gritar diante do Senhor, com emoção, com sentimento, com necessidade. Né, Gilmar? Isso é buscar de todo o coração. E algo que tem travado, igreja, presta atenção, amados, algo que tem travado a vida de muitos discípulos, impedindo-os de usufruírem das coisas que o Senhor preparou para eles, e também de buscarem e acharem o Senhor, sabe o que é, amados? Falta de perdão. Falta de perdão. Certa vez eu li que a falta de perdão é correspondente, preste atenção, a falta de perdão corresponde a uma dose de veneno tomada todos os dias por aquele que não perdoa. É uma dose de veneno tomada, obrigado, amados, todos os dias por aquele que não perdoa. Às vezes o ofensor nem sabe que ofendeu, nem sabe que machucou o irmão, ou se sabe, já esqueceu. Ele vai ter que se resolver uma hora, mas ele está vivendo a vida dele normal. Mas nós, quando não perdoamos, ficamos aprisionados e vamos nos envenenando, e isso trava a possibilidade de eu ver o que o Senhor tem preparado para mim. Trava a possibilidade de eu buscar e achar o Senhor. Estamos lendo lá em casa o livro A Importância do Perdão. É um livrinho bem facinho de ler, bem fininho. Ele é da série O que os Cristãos Precisam Saber, de John Arnott. Eu não sei se a pronúncia é essa, Arnott, seja o que for, é esse John aqui. Amém, queridos? E ele cita um ensino de Mark Virkler, é um nomezinho bem difícil, é esse Mark também. E esse ensino nos diz como discernir o acusador do consolador. E esse estudo também diz, queridos, preste atenção, que todo pensamento negativo, todo e qualquer pensamento negativo procede sempre do inimigo. Todo pensamento negativo procede do inimigo. Eu estou falando pensamento ainda, não falei da fala. Enquanto todo pensamento positivo, vivificador, construtivo, será sempre do Espírito Santo. Amém? E ele resumiu de forma muito clara e direta. Diz assim: o acusador acusa, o confortador conforta. Não é simples? O acusador acusa, o confortador conforta, o consolador consola. Esse Mark, que desenvolveu o estudo, ele também realizou uns testes em turmas de ensino, uma pesquisa ali, um apanhado, e ele chegou a uma triste constatação, a começar por ele. Isso só acontece com o Mark, comigo, com a turma dele lá, talvez aqui não aconteça. Mas esse estudo mostra que
80%, 80% do pensamento dos cristãos é negativo, é crítico e acusador. Misericórdia. Misericórdia. E que geralmente a fala entre os cristãos é sobre as injustiças sofridas, relembrando tudo que as pessoas fizeram de mal contra mim, de como fomos feridos, desconsiderados, desrespeitados, ignorados. E sempre todos temos uma defesa veemente da nossa inocência. Somos hábeis para exercer a justiça sobre os irmãos, mas misericórdia sobre nós mesmos. Mas a questão é que isso deve ser o contrário. Sobre nós, justiça. Sobre os irmãos, misericórdia. Em Mateus 5, esse livrinho tem bastante coisas, eu abordei só esses 2 pontos, mas é algo que a gente precisa pensar. O irmão, só voltando um pouquinho nesse Mark, no escritor aqui agora, no Arnold, ele diz que estava pastoreando uma congregação e que não tinha músicos. Aqui a gente exporta músico, né? Vai embora, a gente vai mandando. Lá ele não tinha músico. E ele olhava para o local da orquestra e só reclamava. Só reclamava. Cadê esse povo? Cadê os músicos? Está repreendido. O inimigo sempre tenta atrapalhar um pouquinho, mas está repreendido. Então, cadê os músicos? Cadê os irmãos que não querem tocar, que não se envolvem com a música? Cadê? Cadê isso? Só reclamação, só acusação, só crítica. Olha o dano que eu estou sofrendo. A igreja sem música. Eu não sei, eu comentei com alguns aqui hoje, tínhamos 3 músicos ali. Deu para sentir a presença de Deus? A unção, a graça? Amém? Deu para sentir isso? Ele queria uma orquestra e estava reclamando. Aí, um desses dias que ele estava lá nesse processo, Deus falou com ele: filho, abençoa esse lugar. Em vez de reclamar, abençoa este lugar. E ele chegou lá, estendeu a mão e abençoou o local da orquestra. Senhor, eu abençoo esse local, eu abençoo os instrumentos. Pai, eu abençoo os irmãos que o Senhor vai mandar para cá. Obrigado, Senhor. Foi chegando de um em um e logo, logo ele tinha lá os músicos. Amém, queridos? Hoje foi aniversário de uma tia-mãe que eu tenho, que me criou, tia Salete, que eu amo muito, sou muito grato à vida dela, irmã da minha mãe. E nós estávamos lá, depois do almoço, quer dizer, na hora do almoço, o pessoal, o operador do som lá falou: vou botar uma música para almoço, muito legal, uma música só orquestrada. Eu falei: que bom, mas quando ele deu no volume, meu amado, aqueles trompetes que entravam no teu ouvido e não saía, ele ficava dentro da tua cabeça. Eu falei: Jesus amado, a Ivanise da frente, eu falei: amor, meu Deus do céu, será que as pessoas não sentem que está alto demais? A Ivanise disse: amor, em vez de reclamar, vamos abençoar. Eu falei: amém, meu amor, obrigado pelo resgate. Começamos a abençoar. Ninguém mexeu no som, mas o som fez assim, tchum, baixou. Amém, igreja? É desse jeito, querido. Enquanto eu reclamei, eu estava o quê? Amaldiçoando. Enquanto você abençoa, Paizinho, em nome de Jesus, abençoa, envia um amado ali, Senhor, para... E Deus faz mesmo. Amém, queridos? Então, Mateus 5, 23 a 24, portanto,
se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Amém? Não adianta ofertar se tiver uma pendência para resolver. Amém? E a pendência aqui é do irmão contra você. Eu não estou nem falando das suas contra o irmão. É do irmão contra você. Se você sabe, vá lá e resolva. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu hei de perdoar até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu fiz essa continha, 70 vezes 7, dá 490. 490 vezes. Eu peguei um dia, 24 horas, descontei 8 horas de sono, sobraram 16 horas, multipliquei por 60, deu 960 minutos. 960 minutos, dividido por 490 vezes, dá um perdão a cada 2 minutos. Misericórdia. Senhor, é isso mesmo? Na minha conta da matemática, deu isso aqui. Um perdão a cada 2 minutos. Então veio a revelação da primeira parte. Temos que ter o coração pronto para perdoar, sempre, uma vez a cada 2 minutos, amém? E a segunda parte da revelação, devemos estar próximos, preparados, porque os irmãos, especialmente os mais próximos, marido, esposa, pai, mãe, filho, relacionamento, o nome que quiser dar, comprometido, esses poderão dar motivo para você ter que perdoá-los uma vez a cada 2 minutos. Amém? Então precisamos lembrar, querido, também precisamos lembrar disso. Eu gosto sempre de falar isso. Se você for flagrado, alcançado nessas práticas, não vá querer desistir não. Amém? Isso não é palavra de morte, nem de acusação, é palavra de vida, de resgate. Vamos mudar. Amém? Simples assim. Vamos mudar de vida. Amém, amados? A cada revelação, o Senhor me disse, a cada revelação, Ele quer uma ação imediata. Ele não quer revelação para você saber mais que o outro. Ele quer que você viva aquilo que Ele te revela. Amém? E a obra de Deus em nós tem um propósito muito claro, queridos. Toda a obra do Senhor tem um propósito, é cooperar com o propósito eterno de Deus. E Ele mesmo é que fará a obra. O próprio Senhor. Ele quer nos usar na obra que Ele vai fazer. Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele mesmo nos capacita para a obra. Atos 1,8, eu falei isso a última vez aqui, mas recebereis alegria, recebereis presentes, recebereis o quê? Poder, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis para serdes testemunhas e proclamadores dele em todos os cantos. Esse negócio é tão sério que o próprio Jesus precisou ser ungido para fazer a sua obra. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Somos ungidos ou não somos, meus amados? Assim como o Senhor, também somos. E os nossos talentos, querido, é Ele quem nos concede talentos específicos.
dons, graça. Eu já compartilhei aqui sobre uma palavra sobre dons, em que eu faço a diferença entre dons e talentos, eu explico isso. São muito parecidos, são dados por Deus. O talento, amém? Os dons só para os filhos, o talento para qualquer um, não é verdade? Então, os talentos, poxa, fulano tem um dom de tocar uma bateria, não, isso é talento, perfeito? Mas é Ele quem concede. E o que faremos com os nossos talentos? Vamos ler aqui Mateus, está de 25, Mateus 25, de 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Então, às vezes, você diz, ou ouve dizer, isso não é para mim não, querido. Se é Deus que deu, Ele deu. Ele dá os talentos conforme a capacidade. E Ele capacita. Amém? E ausentou-se logo para longe. Aí ele vai, passa o tempo e volta. O que recebeu 1 talento, estão no 18, os que estão acompanhando, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebera. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Ou seja, o que ganhou 5, foi lá, trabalhou, investiu e ganhou mais 5. O que ganhou 2, o Senhor distribuiu 5, 2 e 1 talentos. O que ganhou 5 e o que ganhou 2 foram lá trabalhar e multiplicaram. Ganharam a mesma quantidade. Mas o que ganhou 1, enterrou na terra. Muito tempo depois, no 19, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os 5 talentos que granjeei com eles, os outros 5. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido os 2 talentos, fez a mesma coisa. Mas chegando o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, apavorado, ainda se faz de vítima. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu já disse, não é verdade dizer, eu não consigo fazer isso. Se o Senhor deu, você é. Eu sou, nós somos. Percebemos que quando estamos trabalhando, produzimos mais, multiplicamos mais, alcançamos mais frutos, mais vidas.
Sempre é assim, quando estamos trabalhando. Mas também percebemos, quando não trabalhamos, não produzimos, escondemos o talento e ainda acusamos o Senhor. Eu sei que você é duro, que semeia, que colhes onde não semeastes. Olha a acusação. Então, querido, quem trabalha continua trabalhando e produzindo e cooperando. Quem não trabalha, e eu digo quem, não estou me referindo necessariamente a pessoas, a grupo de pessoas. Eu estou me referindo a um estado de espírito, a uma fase na vida que você pode se achar, você não trabalha e aí pode ter certeza, você vai começar a acusar, você vai começar a ver problema, vai começar a reclamar, e a gente aprendeu aqui no livro que isso é o quê? Amaldiçoar. E a maldição vem numa velocidade absurda. Ivanise e eu viajamos para o Rio, estava muito gostoso na praia, mas o capeta fez um sopro entre nós lá, mas deu uma confusão na nossa comunicação. A coisa ficou ruim, ficou feia, porque a gente estava na praia, já estava bem mais queimadinho, mas escureceu um pouco mais a coisa. Eu me toquei, me ajoelhei, orei, jejuei. No dia seguinte, quer dizer, no mesmo dia, mais tarde, a mulher virou a chave. Amém? Amém, amados? Amém, igreja? Isso é poder de Deus, é depender do Senhor. Não adiantava eu explicar mais nada. Olha que eu sou comunicador, mas a comunicação aqui, querido, não há técnica que funcione. Quando o bicho pega aqui, o bicho vai pegar. Lembra? O bicho vai pegar. Mas e pega mesmo. Quando a comunicação arranha aqui, não tem pressa. Lembra do Cláudio Duarte? O que foi, não? Nada. O que ele diz? Sai de perto. Aí ele fala, tem uns loucos que dizem, o que foi? Ele diz, nada não. Pule da janela, porque o bicho já pegou. O bicho já pegou na vida. Oração, dependência do Senhor. E uma coisa a gente aprende nessa palavra: independente da sua capacidade, da sua produção, do seu fruto, o Senhor recompensa igualmente a todos, independente da produção, da quantidade de frutos, porque Ele é galardoador. E o seu amor por nós é incondicional. Ele disse, bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, queridos? É assim que o Senhor age em relação aos trabalhadores. Quem somos os trabalhadores de Deus aqui, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Tem os poucos, hein? Tem os poucos irmãos compensados demais para levantar os braços. Amém. Glória a Deus. Queridos, vivemos às vezes fugindo do pecado. Sai pecado, sai pecado. Não é assim? Tem dias que está assim. Mas muito mais que isso. Não é apenas não pecar, não é apenas não fazer mal, mas é fazer o bem. Tiago 14:17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Amém, queridos? Se temos um bem a fazer, façamos. Falando agora, aclarando essa questão do papel de Deus, o papel da igreja e o papel do discípulo,
eu quero usar a passagem da ressurreição de Lázaro. Está aqui em João 11. Eu não vou ler tudo, mas os irmãos devem ler para entenderem claramente que quando Jesus é comunicado que Lázaro morreu, ele chama os discípulos para irem com ele. Aqui está em algo estabelecido. Então, no 38, Jesus, pois, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui o Senhor me mostrou com muita clareza as ações de Deus na Bíblia, as ações da igreja e as ações do discípulo com o indivíduo. Ações de Deus: ordenar, capacitar, dar vida, chamar. Amém? Que ordens, que capacidade, que dádivas de vida foram essas? Quando ele disse: tirai a pedra, Lázaro, sai para fora. Tirai as ataduras dele, deixai-o ir. São ordens. Amém? O verbo aqui está sempre em ordenança. Ações da igreja: cumprir a ordem de Jesus, proclamar, tocar os irmãos, transmitir o caráter de Cristo para os irmãos. Tirar a pedra. Tirar a pedra. Tinha uma pedra numa caverna. Quem estava dentro? Um morto. O que o Senhor me mostrou que tirar a pedra, sabe o que significa? Os irmãos sabem da minha conversão, eu não vou aqui dar o testemunho, mas eu estava numa situação de morte, e eu estava com a cabeça no chão, o diabo mandando eu matar a minha esposa, e Deus falando: não foi para isso que eu te fiz. E o diabo falava: não, bora rápido, eu te ajudo, vai logo. E o Senhor falava: não foi para isso que eu te fiz. E eu com a cabeça no chão, aquela angústia terrível, angústia, um vazio. Não sei se alguém já pensou em matar alguém. Se já pensou, sabe o que eu estou dizendo. Mas de repente eu lembrei de um tal de Jesus Cristo, que o Vanderlei, meu cunhado querido, falava, dentre os tantos foras que eu dava nele, que eu não suportava esse tal de crente mesmo, dentre os tantos foras que eu dava nele, ele conseguia falar desse Jesus que tinha poder de transformar a vida. E nessa hora eu lembrei e falei: Jesus, se tu existe mesmo, e é assim como o Vanderlei fala, que tem poder de transformar a vida, me dá um sinal, Senhor. Cabeça no chão, o chão começa a ficar branco.
branco, um vento na pintura. Aleluia. Foi tomando conta, eu vi a cortina no teto. Coisa assim cinematográfica mesmo. Eu acho que só assim o Senhor conseguiria. Misericórdia. O Senhor sabe de todas as coisas. E ali eu falei, Jesus, és tu, Senhor. E eu me amém. E eu ouvi o Senhor falar, levante, vá para a casa da sua irmã e chame o Vanderlei. Eu levantei, saí do quarto. Quando eu passei a Denise fiquei machucada lá no quarto, eu entrei já cheio de misericórdia. E o Senhor falou, saia agora, vá para a casa da sua irmã e chame o Vanderlei. Eu estava assim, voltei de ré e fui. Depois eu entendi. Quando eu tocasse na Denise, o que ela ia pensar? Que ela viu meu matando ali. Ela teve a visão dela lá também. O que ela ia pensar? Ela ia me dar um tapa, alguma coisa, eu não tinha o Espírito Santo dentro, e aí o diabo poderia fazer a sua obra. Por isso Deus me deu uma reprimenda. Mas eu não vou dar o testemunho. Eu só estou dizendo isso. O que foi esse momento que aconteceu? Quando eu estou naquela situação, lembrei de Jesus. Isso é tirar a pedra. Eu estava dentro de uma caverna morto. Quando eu ouvi, eu lembrei daquela situação, a pedra já tinha sido removida. E Jesus falou, vai, sai para fora. E como é que o Lázaro saiu? Com os pés e as mãos atados. Eu não sei se vocês são assim. Eu sou da 4D, 5D já, agora para quase 5. Entendeu? Então, eu só imagino a cena dessa forma que Lázaro saiu. Certo, pés e mãos atados. Aonde esse infeliz iria? Aonde ele iria? Desse jeito. A lugar algum. Jesus vem com segunda ordem: tirai as ataduras dele. Outra coisa, para quem Jesus mandou tirar a pedra? Para quem Jesus deu ordem? Para os discípulos, para a igreja. Jesus não ia dar ordem para incrédulo. Ele ordenava quem o reconhecia, ele deu ordem para os discípulos. Então o papel da igreja é tirar a pedra, é proclamar. Amém? Tirar as ataduras dele. O que é tirar as ataduras dele? É que quando a gente se converte, queridos, eu me converti fumando, mentindo, aprontando horrores. Eu venho daquele jeito. Preciso que tirem as ataduras de mim. O que é isso? Tirar as ataduras dele é cuide. Isso é o discipulado que nós chamamos. Os outros chamam de outras formas, não tem problema. Mas é o cuidar do discípulo. Amém? E deixar-o ir. Andar em novidade de vida. Isso é a ação de quem? Do discípulo. Então o papel de Deus é o sobrenatural, a capacitação, o poder, o da igreja, proclamar, cuidar. E o do discípulo, ouvir, obedecer e aprender o chamado. E andar em novidade de vida. A confusão da igreja hoje é a igreja querendo fazer papel de Deus ou papel do discípulo. Ou é o discípulo querendo fazer o papel de Deus ou da igreja. Ou achar que não precisa da igreja, achar que pode viver só, carreira solo. Tem essas confusões. O único que não se confunde no seu papel é o Senhor. Amém, queridos? E o discípulo segue andando e vivendo em novidade de vida. E para concluir, queridos, antes que eu me desligar meu microfone, já orou para mim umas 2 vezes. Eu nem sei quanto tempo já deu, Francisco. Já deu 40? Então, meus amados, isso é o que nós devemos fazer. E eu até gosto também, só lembrando rapidamente, discipuladores. Discipuladores, por favor, levantem as mãos aí. Discipuladores também, aqueles que podem não estar discipulando agora, mas que estão na condição de discipular. Perfeito.
Preste atenção, você agora, discipulador. Quando você olhar o Lázarozinho lá que você está cuidando, com os pés e as mãos atados, olha para o pobre coitado, tenha compaixão, tenha misericórdia. Vem cá, Cris. Vem cá, Cris. Cris, vem cá. Fica aqui do meu ladinho. Tira essa caixinha da mão dela. Você precisa tomar um remédio agora? Sai dele agora a enfermidade, em nome de Jesus. Fica assim com os pezinhos e as mãozinhas. Assim, isso. Imagina, Cris. O bichinho acabou de ressuscitar. Pode botar a mãozinha mais juntinha assim. Isso. Olha só, ela vai andar aonde desse jeito? Aí, quem é o discipulador da Cris, hein? Miriam. Vem cá, Miriam. Vem cá, Miriam. Olha aí, ó. Vamos fazer uma demonstração clara. Vem cá, Miriam. O Vande deu mais tempo, vamos aproveitar. Aí, eu chego agora para a dona Miriam e falo, Miriam, tirai as ataduras dela. Se a Miriam chegar aqui e fizer, a Cris vai correr para a caverna. Ela vai querer morrer de novo, porque lá ela não sentia dor. Entende? Então a Miriam tem que olhar as ataduras, ver quais que estão mais comprometendo o movimento dela. É fácil, no relacionamento a gente vê, isso aqui é grave, isso aqui precisa se livrar rapidamente. Passa um óleozinho quente, um azeitinho, uma aguinha morninha e fala, Cris, eu vou tirar essa atadura aqui, tá, filha? Vai doer. Essa atadura aqui, sabe o que é? Você está falando muito áspera com o seu marido. Você não está respeitando o seu marido, filha. Olha, naquela hora lá você falou com a sua filha de algo que você não está vivendo. Olha aí, isso dói ou não dói? Vai doer sempre, mas o discipulador precisa buscar no Senhor a graça e a misericórdia para fazer isso em cooperação com Cristo. Amém? Depois vocês resolvem o problema de vocês. Vamos lá. Pode aplaudir essa. A morta e a viva. E a morta que ressuscitou. Queridos, é só uma ilustração, mas é uma realidade. Nós temos muita urgência de entrar na vida dos irmãos, né? De tratar, de corrigir. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Olha direitinho a atadura que é para mexer. Por fim, queridos, nós não estamos soltos nesse negócio. Não estamos largados, cada um indo para o lado, cada um fazendo. Não. Existe uma missão que o Senhor deu para a igreja. Ela está em Colossenses 1:28, que diz, a quem anunciamos. No 27, ele encerra dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele está falando de quem? De quem que ele está falando? De Cristo. E ele diz, a quem anunciamos, no 28, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Olha esse pequeno detalhe. Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. O que é toda sabedoria, igreja? O que é, Costinha? O que é toda sabedoria? Amém, é isso mesmo. Mas tem uma explicação também. É depender do Senhor, é buscar no Senhor, é temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Amém, queridos? Então, ensinar em toda sabedoria, tirar as ataduras em toda sabedoria, corrigir, ensinar, animar em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Amém? Missão da igreja é, simplesmente, resumindo tudo o que está dizendo em Colossenses 28, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Apresentar todo homem perfeito só tem uma maneira. O que é um homem perfeito? Homem semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Isso é um homem perfeito. E ele diz, em Cristo. Só tem uma maneira de você fazer e apresentar um homem perfeito.
por meio, esse em significa por meio, por intermédio de Cristo. Amém, queridos? Jesus, então, como modelo a ser alcançado, e Jesus como meio pelo qual se pode aperfeiçoar a vida de alguém, que é função da igreja. Amém, queridos? Alguma dúvida? Tudo explicadinho? Viver agora em novidade de vida? Vamos? Vamos orar então, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, por favor, Senhor, lembra-nos destas coisas, Pai, ao longo dos dias. Lembra-nos, Pai, de amar, lembra-nos, Senhor, de crer, lembra-nos de perdoar, lembra-nos de olhar para os nossos irmãos com misericórdia e a nós como justiça. Lembra-nos, Pai, de abençoar os irmãos, abençoar a vida dos irmãos, especialmente aqueles que mais falham, Senhor. Nos ajuda a abençoar, Pai. Dizer, Senhor, misericórdia, muda a vida do meu irmão, muda a sorte do meu irmão, muda, Senhor, essa história da minha irmã, muda, Pai. Nos ajuda, Pai, a essa oração misericordiosa e abençoadora, Pai. Isso mexe o teu coração, isso vai lá dentro do teu coração, Pai, e o Senhor não tem como negar esse pedido, esse clamor. Nos ajuda, Pai, diante das circunstâncias ruins, em vez de reclamar, como eu falei aqui hoje, em vez de reclamar, nos leva a abençoar, a orar, a pedir que o Senhor intervenha em cada situação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos aclarados os nossos talentos, Pai, e que sejamos diligentes com os talentos recebidos de Ti, Pai. O Senhor nos deu para que possamos produzir, para que possamos trabalhar para o Teu reino, para cooperar com o Teu propósito, e que cada um tenha o entendimento em Ti, daquilo que recebeu de Ti, que eu não busque o que eu não recebi, que eu não queira o que o Senhor não me deu. Nos ajuda a vivermos com a porção que cada um de nós recebe de Ti, Pai, mas sermos fiéis no pouco, para sermos também fiel no muito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira de nós toda palavra acusadora, de reclamação, palavra negativa, palavra, Senhor, que é inspirada por Satanás, Pai, mas muda em nosso coração e traz palavras abençoadoras, positivas, palavras que tragam transformação de vidas, que são inspiradas pelo Teu Espírito. E por fim, Senhor, nos ajuda a termos clareza nas nossas funções como igreja, como discípulos, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e autoridade, e as ações próprias Tuas, que o Senhor nunca deixa de cumprir. Mas nos ajuda como igreja a sermos efetivos e não negligentes, responsáveis, responsivos das tarefas que o Senhor confiou a nós, como igreja, como cooperadores do reino, mas também como discípulo individualmente, para que possamos cooperar com a missão, Senhor, que o Senhor confiou a nós, de apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, nos renova nesta noite, nos abençoa, nos traz clareza dessa palavra na nossa vida prática, no dia a dia, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor da glória. Aleluia.